Eu sempre soube que as paredes de uma casa guardam segredos, mesmo quando ninguém ousa dizê-los em voz alta. Com o tempo, aprendi a ouvir os silêncios, a prestar atenção na maneira como os olhares se desviavam, nas pausas prolongadas entre uma frase e outra, e principalmente nas pequenas mudanças de comportamento que denunciavam intenções escondidas. Depois que meu marido faleceu, esses sinais começaram a aparecer com mais frequência, como sombras crescendo nos cantos da casa. Meus filhos, que antes vinham até mim com abraços mornos e perguntas protocolares sobre minha saúde, passaram a falar em sussurros quando pensavam que eu não estava ouvindo. O som abafado das conversas ao telefone se misturava com portas que se fechavam depressa demais e com mensagens trocadas longe dos meus olhos. Nada explícito, nada que pudesse ser agarrado como prova, apenas sinais, e eu conhecia bem a diferença entre o natural e o ensaiado. Durante semanas, percebi que o assunto rondava sempre o mesmo ponto: o testamento. Era como se o nome do meu marido, já escrito em pedra fria no cemitério, ainda pudesse ser manipulado em tinta e papel dentro de um escritório. As menções eram sempre sutis. A senhora não precisa se preocupar com isso. Ou, já está tudo resolvido entre nós. Frases jogadas com a mesma indiferença de quem comenta o tempo. Mas por trás delas havia a tentativa clara de me afastar de algo que sempre foi meu por direito. O que mais me doía não era a questão material, embora eu soubesse do peso do patrimônio construído ao longo de anos de esforço, suor e noites insones que compartilhei ao lado do homem que amei. O que corroía por dentro era a traição embutida, a ingratidão que se infiltrava como ferrugem nos laços que um dia julguei inquebráveis. Lembro-me de uma tarde em particular em que desci as escadas devagar, como se fosse apenas buscar um copo d'água, e os ouvi na sala. Eles não sabiam que eu estava ali. Suas vozes eram baixas, mas o suficiente para que as palavras se formassem no ar como lâminas. Ela não vai ter lugar nisso. O pai sabia o que fazia. Essa parte é nossa. Meu coração bateu acelerado, não pela surpresa, mas pela confirmação daquilo que eu já intuía há dias. O silêncio que mantive ao entrar na cozinha foi calculado, quase um ritual. Peguei o copo, enchi com água e voltei sem olhar para eles. Quando subia novamente as escadas, senti os olhos deles queimando nas minhas costas, como se tentassem decifrar até que ponto eu havia ouvido. Não lhes dei esse presente. Permaneci quieta. Naquele instante, percebi que o jogo deles não era apenas de exclusão, mas de manipulação psicológica. O riso irônico, as conversas interrompidas, os documentos que desapareciam de uma gaveta para aparecer em outra, tudo era parte de uma encenação. Eles queriam que eu duvidasse de mim mesma, que aceitasse a posição de espectadora sem direito de fala. O curioso é que, ao tentar me apagar, eles acabaram me iluminando. Cada gesto mal disfarçado era uma vela acesa no mapa do que estavam tramando. Não reagi. O silêncio foi minha arma. Quem se deixa dominar pela raiva mostra as cartas cedo demais. Eu sabia que precisava de tempo, de paciência, de uma estratégia que não fosse apenas movida pelo desejo de vingança, mas pela necessidade de justiça. Continuei a observar. Aos poucos, os sussurros se tornaram conversas mais abertas, não porque confiavam em mim, mas porque acreditavam que eu estava derrotada antes mesmo da batalha começar. A autoconfiança deles foi meu maior aliado. Quanto mais riam, mais entregavam. Houve um jantar em que um deles, talvez sem perceber, ergueu a taça e disse em tom de piada: "Logo tudo estará resolvido e cada um no seu lugar." As risadas que seguiram foram um coro dissonante, mas eu permaneci com o mesmo sorriso sereno, fingindo não entender. O vinho amargo escorria pela garganta, enquanto meu pensamento voava para a pasta que eu já havia começado a preparar em segredo, escondida no fundo do meu armário. Não sei se foi intuição ou experiência, mas desde os primeiros sinais eu já vinha reunindo tudo que poderia se tornar útil. Contratos, certidões, recibos, até bilhetes antigos do meu marido que demonstravam a confiança que sempre teve em mim. Cada papel guardado era como uma pequena pedra sendo empilhada na construção de uma muralha. Eu não sabia ainda quando a tempestade desabaria,
mas estava preparada para enfrentá-la. Naquela fase inicial, antes que as máscaras caíssem de vez, a maior batalha não era contra meus filhos, mas contra mim mesma. Resistir à tentação de confrontá-los ali mesmo, de gritar minha indignação, de expor o que eu sabia, exigia uma força que só o silêncio pode dar. Foi nesse silêncio que comecei a moldar minha resposta, a preparar a cena em que não seriam minhas palavras que destruiriam suas certezas, mas o peso inquestionável da verdade. Eu sabia que o momento chegaria. E quando chegasse, o sussurro que eles julgavam inaudível se transformaria em eco ensurdecedor dentro da sala onde o destino seria decidido. O que eles não sabiam era que, enquanto tramavam para me apagar, eu já tinha acendido a chama que iluminaria a sua derrota. Os dias que seguiram foram um desfile de pequenos gestos que confirmavam aquilo que eu já sabia. Meus filhos não apenas tramavam pelas minhas costas, mas haviam decidido me apagar por completo de um processo que deveria ser transparente, justo e, acima de tudo, respeitoso com a memória do homem que nos havia unido como família. Era curioso perceber como eles se movimentavam dentro da casa, como falavam em voz baixa quando passavam pelos corredores, como evitavam mencionar datas específicas em minha frente, sempre trocando olhares cúmplices que para qualquer estranho pareceriam inocentes, mas para mim soavam como sinais gritantes de que algo estava sendo arquitetado. A cada dia que amanhecia, eu observava com mais nitidez que eles estavam preparando a leitura do testamento sem sequer me comunicar oficialmente. O documento que definia os frutos de toda uma vida de sacrifícios seria aberto diante de olhares seletos, como se eu, companheira fiel de décadas, não fosse parte da herança moral e afetiva deixada por meu marido. Houve um momento em que a verdade me atravessou com clareza absoluta. Era uma tarde fria, dessas em que o vento se infiltra pelas frestas das janelas e faz o corpo querer permanecer imóvel para não sentir tanto o incômodo. Eu estava sentada na sala, fingindo ler um livro, quando ouvi meu filho mais velho ao telefone, falando baixo, mas não baixo o suficiente para escapar da minha atenção. Ele dizia que estava tudo agendado para a próxima segunda e que apenas os herdeiros estariam presentes. A frase foi como um soco. Não pela novidade, mas pela confirmação nua e crua da exclusão que até então era apenas sugerida em gestos e olhares. Apenas os herdeiros. Na boca dele, essa expressão era uma sentença, um decreto que me empurrava para fora de um círculo que eu mesma havia ajudado a traçar desde o primeiro tijolo colocado na casa onde criamos nossa família. Não houve convite. Não houve sequer uma menção oficial de que eu deveria comparecer. Nenhuma ligação do advogado, nenhuma carta registrada, apenas o silêncio preenchido pelas risadas deles, como se a invisibilidade fosse a minha nova condição. Era como se esperassem que eu aceitasse, resignada, o papel de figurante na história que eu havia ajudado a escrever com suor, dor e amor. Mas o que eles não sabiam é que, em silêncio, eu já havia tomado minha decisão. Não precisava de convite para estar onde era meu lugar. Não precisava de permissão para defender aquilo que por direito e por dignidade me cabia. A cada passo que eles davam na construção dessa encenação, mais claro se tornava que subestimavam a mulher que os havia gerado. Talvez acreditassem que a idade tivesse diminuído minha força, que a viuvez tivesse me fragilizado ou que a dor do luto me tivesse tornado dependente da aprovação deles. Enganaram-se profundamente. O luto, em vez de me enfraquecer, havia temperado minha alma com uma lucidez que não conhecia antes. Eu já não tinha medo de perder, porque o maior dos meus tesouros, meu marido, já não estava ali para me proteger. E foi nesse vazio que eu encontrei a coragem de enfrentar o que viria. Na noite anterior a tal reunião, percebi a movimentação em seus rostos. Falavam entre si sobre roupas, sobre horários, sobre formalidades, tudo em tom de preparação. Era como se fossem atores ensaiando para uma estreia, acreditando que a peça seria apresentada sem interferências, com a plateia escolhida a dedo. O que eles não sabiam é que, nos bastidores, eu já tinha guardado comigo um roteiro paralelo, um enredo que se desenrolaria não com a minha voz,
mas com a força de documentos, assinaturas e palavras que vinham do próprio punho do homem, cuja ausência todos fingiam respeitar. Enquanto eles dormiam, fechei minha própria mala com calma. Dentro, a pasta azul que guardava mais do que papéis. Guardava a verdade que eles tentavam soterrar com arrogância e descaso. Era uma pasta simples, sem adornos, mas pesada como uma âncora, pois continha a última vontade legítima de meu marido, um testamento assinado com clareza e autenticidade, longe de pressões e manipulações. Guardei também outros registros que poderiam se tornar necessários, recibos, comprovantes, até cartas escritas de próprio punho por ele nos anos finais, em que me deixava mensagens de reconhecimento e amor. Aquilo não era apenas prova jurídica, era a história viva de um casamento sustentado por cumplicidade. Ao amanhecer do dia marcado, vi meus filhos saírem arrumados, em roupas que misturavam luto e elegância, como quem deseja transmitir seriedade e poder. Nenhum deles se dirigiu a mim, nenhum perguntou se eu iria. No fundo, eles acreditavam que haviam me excluído definitivamente, que eu ficaria em casa, talvez esperando notícias, talvez lamentando a marginalização. Mas, ao contrário, esperei alguns minutos, coloquei meu casaco escuro, respirei fundo e saí pela mesma porta que eles haviam cruzado. O caminho até o escritório do advogado parecia mais longo do que realmente era, talvez porque cada passo era acompanhado de lembranças de tudo o que vivi ao lado de meu marido, de cada renúncia que fizemos juntos, de cada conquista celebrada em silêncio. Cheguei ao prédio com antecedência e sentei-me no saguão, observando as pessoas passarem, cada uma mergulhada em suas próprias batalhas invisíveis. Quando finalmente me dirigi à sala indicada, vi que meus filhos já estavam lá dentro, acomodados em poltronas largas, com expressões de superioridade que só confirmavam o desprezo que sentiam por mim. Não houve surpresa quando entrei. Apenas olhares gelados e risos abafados, como quem encara um intruso inconveniente. Essa reunião é só para os herdeiros, disse um deles com um sorriso cruel. Não respondi. Apenas caminhei até a mesa, sentei-me com serenidade e coloquei a pasta diante do advogado. O som seco do couro batendo na madeira ecoou mais alto do que qualquer palavra. Naquele instante, percebi que o convite que nunca veio se transformava em arma contra eles mesmos. Eles haviam me excluído, mas eu estava ali. Haviam tentado me apagar, mas eu era a presença mais sólida da sala. E quando o advogado olhou para a pasta, e depois para mim, vi nos olhos dos meus filhos o primeiro lampejo de desconforto. A tempestade que eles haviam semeado em silêncio estava prestes a desabar sobre suas próprias cabeças. O dia da leitura do testamento não começou para mim com a mesma leveza com que meus filhos pareciam encarar o acontecimento. Para eles, aquilo era quase uma cerimônia de vitória, uma consagração silenciosa do plano que haviam arquitetado com tanta confiança e prepotência. Para mim, era o peso de uma vida inteira resumida em folhas de papel, assinaturas e cláusulas que carregavam mais do que bens. Carregavam a história de um casamento, o esforço de duas pessoas que construíram cada tijolo de uma vida lado a lado. Desde que acordei naquela manhã, senti que havia uma atmosfera diferente no ar, como se o próprio silêncio da casa denunciasse que algo importante estava prestes a ser decidido. Enquanto eles se arrumavam com roupas escuras e perfumes caros, notei que seus olhares já não me viam como mãe, mas como uma pedra no caminho que precisaria ser contornada. Eles saíram juntos, em passos apressados, como um pequeno cortejo de arrogância, e novamente não disseram nada a mim. Nenhum convite, nenhuma palavra sequer, como se minha presença fosse incômoda demais para ser considerada. O som das risadas que ecoavam da sala antes de partirem ainda ficou martelando nos meus ouvidos enquanto fechavam a porta. Eu sabia que estavam celebrando de antemão aquilo que julgavam ser uma exclusão definitiva. No entanto, a pasta que repousava em minhas mãos era a prova de que toda essa celebração estava assentada em areia movediça. Respirei fundo, vesti meu casaco, ajeitei os cabelos diante do espelho e, com passos firmes, deixei minha casa em direção ao escritório do advogado.
Ao chegar ao prédio, senti o frio do mármore sob meus pés e o peso de cada olhar curioso de quem passava. O saguão parecia uma espécie de purgatório onde todos aguardavam seus destinos em silêncio. Esperei o momento certo e, quando a porta pesada do escritório foi aberta, caminhei até a sala principal. Foi ali que me deparei com a cena que jamais esquecerei. Meus filhos já estavam acomodados, como senhores de um império conquistado à custa da traição, sentados em poltronas largas, inclinados para trás com a confiança insolente de quem acredita já ter vencido antes mesmo do início da batalha. Assim que me viram, as expressões mudaram para uma mistura de surpresa e desprezo. O mais velho, sempre o mais audacioso, abriu um sorriso enviesado e deixou escapar em tom alto: "Essa reunião é só para os herdeiros." O coro de risadinhas que se seguiu foi tão cruel quanto calculado, cada gargalhada pingando veneno em minha memória como gotas de ácido. Não responderam com silêncio respeitoso, não demonstraram constrangimento, não houve sequer a tentativa de mascarar o deboche. Eles queriam que eu me sentisse diminuída, deslocada, intrusa em um espaço que, ironicamente, só existia porque eu havia estado ao lado do homem que lutou até o último dia para nos manter unidos. O advogado, um homem de meia idade de semblante austero, olhou para mim com certa hesitação, como se aguardasse uma reação que não veio. Eu não dei a eles a satisfação de um escândalo. Não ofereci lágrimas nem gritos. Apenas me sentei, abrindo lentamente minha bolsa e colocando sobre a mesa a pasta azul que vinha carregando como quem carrega uma arma silenciosa. O som seco do couro ao tocar a madeira reverberou pela sala e, por um instante, fez com que a gargalhada deles se interrompesse. Nenhuma palavra foi dita. Apenas os observei, um a um, como quem estuda os rostos de inimigos antes da batalha. O mais novo, aquele que sempre se mostrava mais nervoso em situações de confronto, desviou os olhos, fingindo ler uma mensagem no celular. O do meio forçou uma expressão de tédio, tamborilando os dedos sobre o braço da cadeira. Já o primogênito, talvez o mais obstinado de todos, manteve o sorriso, mas pude ver o leve tremor em sua mandíbula, sinal de que, mesmo sem saber o que estava naquela pasta, pressentia que sua vitória podia não ser tão sólida quanto imaginava. Enquanto isso, as palavras do advogado ecoavam pela sala, explicando o protocolo da reunião, detalhando como seria feita a leitura, pedindo silêncio e respeito. Cada frase era atravessada por olhares arrogantes lançados em minha direção, como se me quisessem expulsar apenas com a força do desprezo. Mas eu já não me abalava. O silêncio que carregava era a minha maior arma, e nele estava escondido o peso de uma revelação que mudaria a cor daquela sala. A cena que se desenhava diante de mim era quase teatral. Meus filhos rindo, confiantes de que a exclusão estava consolidada, e eu ali, aparentemente frágil, mas segurando entre os dedos a verdade que eles jamais imaginaram que viria à tona. A porta fechada atrás de mim parecia simbolizar o que eles haviam tentado fazer, trancar-me para fora daquilo que era meu por direito. Mas o que eles não percebiam era que aquela porta também podia se fechar contra eles, e quando o advogado finalmente abrisse a pasta, não seria apenas o ar da sala que mudaria, mas o destino de todos que estavam ali. Foi nesse instante que compreendi o quanto a arrogância pode cegar. Eles estavam tão ocupados rindo e debochando que não notaram o fio invisível que começava a se tensionar no ambiente. A cada olhar que trocavam entre si, acreditando estar no controle, eu apenas reforçava em meu íntimo a certeza de que a justiça, mesmo que tardia, não se constrói no ruído das vozes, mas na solidez dos fatos. E era isso que eu tinha em mãos. Fatos incontestáveis, provas inegáveis, a verdade que emergiria como uma lâmina. A pasta azul que permanecia fechada diante do advogado parecia pulsar com a energia contida de tudo o que ainda estava por vir. Eu podia sentir meus filhos me observando de soslaio, tentando adivinhar seu conteúdo, mas ainda confiantes de que nada poderia abalar a estrutura que haviam erguido com manipulações e segredos. O riso deles era a prova de sua ingenuidade. A tempestade que eles acreditavam controlar já havia mudado de direção. E logo,
muito em breve, cairia sobre suas cabeças com a força de anos de silêncio acumulado. Havia um peso peculiar no ar daquela sala, uma tensão quase invisível que se estendia como um fio de aço prestes a arrebentar, mas que apenas eu parecia sentir em sua totalidade. Meus filhos, mergulhados em sua arrogância, ainda acreditavam que sua vitória estava assegurada e que minha presença ali não passava de um capricho de uma viúva deslocada, alguém que não aceitava o lugar que lhe fora imposto pela suposta lógica deles. O advogado ajeitava os papéis sobre a mesa, limpava os óculos com a calma mecânica de quem já havia participado de muitas leituras de testamento, mas em mim havia algo que escapava a qualquer rotina. Eu sabia que aquele momento não era comum, que não seria mais uma reunião burocrática, que o silêncio que guardava comigo seria a peça mais letal de toda aquela encenação. Permaneci quieta, com os olhos baixos, fingindo certa submissão, como quem aceita o papel de figurante, e isso parecia agradar aos meus filhos, que continuavam a trocar olhares de superioridade, rindo de mim sem necessidade de palavras. No entanto, cada segundo de silêncio era para mim um tijolo colocado no alicerce da revelação que estava prestes a acontecer. Eu aprendi, ao longo de uma vida inteira, que falar demais é abrir portas para o inimigo. Já o silêncio é um véu que encobre, protege e prepara o instante exato do contra-ataque. Enquanto eles se divertiam com suas próprias piadas, eu me lembrava de noites em que meu marido e eu discutíamos sobre confiança, sobre legado, sobre o cuidado que precisávamos ter com aquilo que deixaríamos para trás. Ele sempre dizia que a força de uma decisão não estava apenas na caneta que a assinava, mas na verdade que a sustentava. E foi essa lembrança que me manteve firme, que me impediu de me levantar e gritar a indignação que fervia dentro de mim. Meu silêncio não era fraqueza, era cálculo. Não responder à provocação, essa reunião é só para os herdeiros, foi uma escolha, não uma incapacidade. Eles não entenderam que, ao não reagir, eu os deixava crescer em sua própria ilusão, e quanto mais confiantes se sentissem, mais alto seria o tombo quando a verdade fosse revelada. Olhei uma vez para a pasta azul, que repousava serena sobre a mesa como se fosse apenas mais um volume de documentos. Aquele objeto banal carregava dentro de si o poder de reescrever a narrativa que meus filhos haviam inventado para si mesmos. E eu sabia que o advogado, ao abrir aquela pasta, não seria apenas um leitor de cláusulas, mas o executor de uma sentença que desmontaria as máscaras de todos ali. O silêncio, porém, não era apenas meu. Havia um silêncio no ambiente que se sobrepunha às risadas deles, uma espécie de pausa invisível que parecia pairar entre cada palavra e cada gesto. Eu percebia que por trás do deboche havia também um nervosismo disfarçado, uma necessidade quase desesperada de manter a encenação até o fim. Meus filhos, embora confiantes, não eram tolos ao ponto de ignorar completamente a minha presença. Sabiam que eu não estava ali apenas para observar, mas não tinham coragem de admitir essa dúvida em voz alta. Esse era o meu trunfo, a incerteza que eu plantava apenas por existir em silêncio. Enquanto isso, o advogado começou a introduzir a reunião, falando sobre o procedimento, sobre a importância de respeitar a última vontade do falecido. Suas palavras ecoavam com uma solenidade que contrastava com o riso abafado dos meus filhos, que ainda tratavam tudo como um espetáculo. Foi nesse momento que fechei os olhos por um instante e respirei fundo, lembrando-me de cada detalhe da vida que construímos juntos. Cada renúncia, cada conquista, cada lágrima e cada riso que compartilhamos estavam ali comigo, e era essa memória que me dava forças para permanecer quieta. O silêncio que guardava era, na verdade, a voz dele dentro de mim, a presença invisível do meu marido que me lembrava que eu não precisava gritar para ser ouvida. Meus filhos não percebiam, mas estavam se denunciando a cada movimento. O mais velho, ao rir alto demais, tentava mascarar o desconforto que lhe subia pela garganta. O do meio, com sua expressão de tédio, não conseguia esconder o nervosismo dos dedos que tamborilavam sem parar. O mais novo, com o celular sempre em mãos,
Usava a tela como escudo, evitando encarar diretamente a situação. Eu observava tudo em silêncio, como uma caçadora paciente que conhece o momento exato de disparar. Quando finalmente o advogado olhou para mim e depois para a pasta, o ambiente pareceu se transformar. Os risos cessaram, os olhos se voltaram com uma curiosidade disfarçada de desdém. Eu não disse nada, não movi um músculo além de um leve aceno de cabeça que autorizava o gesto dele. E foi nesse instante que compreendi que o silêncio, ao contrário do que eles imaginavam, não era ausência de poder, mas o anúncio de que algo muito maior estava por vir. Enquanto a pasta permanecia fechada, meu silêncio era a promessa de uma revelação. Cada segundo que se arrastava naquela sala era mais uma rachadura no edifício de confiança que meus filhos haviam construído para si mesmos. Eles acreditavam ter me apagado, mas era justamente minha aparente passividade que preparava o terreno para o choque inevitável. Eu sabia que a cada risada deles, mais alto seria o eco do silêncio quando fosse finalmente rompido pela verdade. E assim permaneci, imóvel, silenciosa, deixando que acreditassem na vitória que não existia. O advogado ajeitou os papéis, limpou a garganta, e naquele instante, o fio de aço esticado entre todos nós pareceu vibrar com a iminência do desfecho. O silêncio estratégico que eu cultivara até ali estava prestes a se converter em uma tempestade, e quando a primeira palavra fosse dita, nada mais seria como antes. A pasta azul repousava sobre a mesa como um objeto comum, mas carregava dentro de si o peso de toda uma vida e de todas as batalhas travadas em silêncio até aquele instante. O couro, já um pouco gasto, denunciava o tempo que passara sendo aberta e fechada em minhas mãos durante as noites de insônia, quando eu me perguntava se realmente teria forças para enfrentar o que sabia estar por vir. Não era apenas um amontoado de documentos organizados. Era um testemunho silencioso da confiança que meu marido havia depositado em mim, das conversas que tivemos antes de sua partida, dos cuidados que ele tomou para que sua última vontade não fosse distorcida por interesses mesquinhos. Enquanto meus filhos riam, acreditando que haviam me apagado, eu sabia que aquela pasta era a sombra que caminhava atrás deles, pronta para engoli-los quando a verdade fosse exposta. O advogado, homem sério e meticuloso, observava a pasta com um misto de curiosidade e respeito. Ele já havia conduzido inúmeras leituras de testamentos. Sabia o peso simbólico que esses objetos carregavam, mas parecia perceber que havia ali algo mais profundo, algo que não se limitava a uma disputa de bens, mas que envolvia dignidade, amor e traição. Eu mantinha minhas mãos sobre o colo, sem tocar na pasta, como se ela não precisasse mais de mim naquele momento, como se tivesse vida própria e aguardasse apenas o instante de se abrir. O silêncio que se seguiu ao meu gesto de colocá-la sobre a mesa foi denso, desconfortável, quase palpável. Meus filhos, que minutos antes gargalhavam, agora trocavam olhares inquietos, fingindo desdém, mas denunciando em cada expressão o medo de que algo ali pudesse escapar ao controle. O mais velho, sempre disposto a assumir a liderança, tentou retomar o clima de superioridade, rindo alto e comentando que eu trazia lembranças sentimentais, como se quisesse reduzir a importância da pasta a um capricho de viúva inconformada. O do meio, com sua ironia venenosa, insinuou que talvez fossem apenas cartas antigas ou recibos sem valor, tentando arrancar mais uma risada dos irmãos. O mais novo, contudo, permaneceu em silêncio, os olhos fixos na pasta, como se pressentisse que aquilo que repousava diante deles poderia mudar o rumo daquela reunião. Eu os observei em silêncio, sem responder a nenhuma provocação, porque sabia que não havia necessidade de palavras. A pasta falaria por mim, e sua voz seria mais alta do que qualquer grito de indignação que eu pudesse soltar. O advogado pigarreou, ajustou os óculos e, com um gesto lento e preciso, puxou a pasta em sua direção. O som do couro deslizando sobre a mesa foi como um trovão abafado que ecoou na mente de todos nós. Ele a abriu com cuidado, como quem maneja algo precioso, e o primeiro estalo do fecho metálico rompeu de vez a ilusão de que aquela seria apenas mais uma leitura corriqueira.
Meus filhos, que até então se esforçavam em sustentar a máscara de indiferença, inclinaram-se levemente para a frente, incapazes de disfarçar a curiosidade que os corroía. Eu respirei fundo e mantive a serenidade, sabendo que aquele era o instante pelo qual havia esperado. Dentro da pasta estavam os documentos que meu marido havia preparado com antecedência, assinados diante de testemunhas e devidamente registrados, garantindo que sua vontade não pudesse ser manipulada com facilidade. Ali estavam também provas das movimentações suspeitas que meus filhos haviam tentado realizar nos últimos meses, registros bancários, correspondências e até mesmo cartas escritas por ele, em que afirmava claramente a intenção de proteger meu lugar em sua herança e em sua memória. Cada folha era um fragmento de uma história que eles acreditavam poder reescrever, mas que agora se erguia diante deles como um muro intransponível. Quando o advogado começou a ler, a sala mergulhou em um silêncio absoluto. A cada palavra que saía de sua boca, eu via as expressões de meus filhos se transformarem, como se estivessem assistindo a uma peça cujo roteiro desconheciam. Os sorrisos desapareceram. Os olhares de superioridade se apagaram, e o que restava era apenas o pavor crescente de quem percebe que a armadilha que preparou se volta contra si. O mais velho apertava os punhos, tentando conter a raiva. O do meio olhava fixamente para o chão, incapaz de sustentar o peso da verdade. O mais novo mordeu os lábios até quase sangrar, incapaz de esconder o nervosismo. Para mim, não havia prazer em vê-los dessa forma, apenas a constatação dolorosa de que aqueles eram os filhos que eu havia criado, mas que escolheram o caminho da ambição e da traição. Ainda assim, havia uma satisfação silenciosa em saber que a memória do meu marido estava sendo preservada e que eu não seria apagada como eles haviam planejado. O advogado continuava a leitura com a mesma firmeza de sempre, mas a cada frase era como se martelasse um prego na construção de uma verdade indestrutível. A pasta sobre a mesa não era apenas um objeto, era um símbolo. Representava minha resistência, meu silêncio estratégico, minha capacidade de esperar o momento certo. Ela me lembrava que a justiça pode ser lenta, mas quando chega, vem com a força de uma avalanche. Meus filhos, outrora tão seguros de si, agora estavam pálidos, os olhos arregalados, incapazes de esconder a derrota que se desenhava diante deles. Eu permaneci quieta, observando, porque sabia que naquele instante não precisava dizer nada. A pasta já falava por mim, e sua voz era mais poderosa do que qualquer discurso que eu pudesse preparar. Ela revelava não apenas a verdade jurídica, mas também a moral, aquela que eles tentaram enterrar com risadas cruéis e manobras escondidas. Naquele momento, compreendi que o silêncio que carreguei até ali havia valido cada segundo, pois era ele que me permitia, agora, assistir à queda das máscaras sem precisar mover um dedo. Quando o advogado abriu a pasta por completo e começou a retirar as primeiras folhas, o silêncio que se instalou na sala era tão denso que parecia sufocar. Eu podia ouvir apenas o som de papéis sendo movimentados, o arrastar da cadeira dele sobre o carpete e a respiração pesada dos meus filhos, que já não encontravam mais graça em nada. Era curioso ver como, minutos antes, eles riam com a confiança insolente de quem acreditava ter tudo sob controle e agora estavam ali, com os olhos grudados nas mãos do advogado, temendo cada palavra que pudesse ser lida. Eu me mantinha imóvel, sem demonstrar qualquer emoção, porque sabia que o que estava prestes a ser revelado não precisava de minha voz. A própria verdade falaria por mim. O advogado começou pela introdução formal, declarando a data, o local e a validade incontestável daquele documento. Enquanto lia, percebi o desconforto aumentar nos rostos deles. O mais velho, sempre o mais arrogante, começou a bater o pé no chão num ritmo acelerado, tentando disfarçar a inquietação. O do meio mordia o lábio inferior e cruzava os braços, numa tentativa infantil de parecer inabalável. O mais novo, talvez o mais frágil, olhava para todos os cantos da sala, evitando encarar o advogado como se buscasse uma saída que já não existia. E então veio a primeira bomba.
Meu marido havia deixado registrado, com todas as formalidades legais, que minha participação no patrimônio não poderia ser questionada sob nenhuma circunstância. Ele descrevia, em detalhes, como eu havia sido parte essencial em cada conquista, desde os anos de dificuldades em que economizávamos cada centavo até os momentos de prosperidade, quando ele reconhecia que nada teria sido possível sem o meu apoio. Suas palavras, escritas com clareza e emoção, me atingiram como um abraço vindo do além. Não eram apenas cláusulas jurídicas, eram declarações de amor e reconhecimento que selavam, diante de todos, a importância da minha presença em sua vida. Meus filhos ficaram atônitos. Vi a cor esvair-se do rosto do primogênito, que abriu a boca como se quisesse protestar, mas não encontrou forças. O advogado prosseguiu, revelando que não apenas eu estava garantida no testamento, como também havia uma cláusula específica de proteção contra qualquer tentativa de manipulação ou exclusão, prevendo que qualquer ato de fraude ou pressão exercida sobre mim invalidaria automaticamente qualquer contestação feita em juízo. Era como se meu marido tivesse antevisto o que eles fariam e tivesse deixado ali, cuidadosamente, armadilhas jurídicas que agora se fechavam contra os próprios filhos. Quando o advogado leu essa parte, o do meio não conseguiu conter uma exclamação. Isso não pode ser real. Sua voz saiu trêmula, e a máscara de indiferença caiu no mesmo instante. O mais novo abaixou a cabeça, e seus ombros tremiam como se estivesse prestes a chorar. Já o mais velho, furioso, inclinou-se para a frente e tentou interromper a leitura, dizendo que aquilo era uma farsa, que devia haver algum engano. Mas o advogado, com a serenidade de quem conhece o peso da lei, apenas ergueu a mão e pediu silêncio. A autoridade em seu tom não deixava margem para questionamentos. Em seguida, vieram os documentos anexos que eu havia reunido com tanto cuidado: registros bancários, cartas escritas à mão, recibos assinados, tudo comprovando que meu marido havia preparado aquele testamento longe da influência de qualquer um dos filhos. Entre eles, havia uma carta em particular que o advogado fez questão de ler em voz alta. Era uma mensagem curta, mas devastadora, na qual meu marido afirmava que sua maior preocupação era que, após sua morte, eu fosse desrespeitada pelos próprios filhos e que, por isso, tomava todas as precauções para que a dignidade da esposa fosse preservada. Quando essas palavras ecoaram pela sala, vi meus filhos se encolherem, como se cada sílaba fosse uma pedra lançada contra suas consciências. Eu permaneci imóvel, mas por dentro uma onda de emoções me atravessava. Não havia prazer em vê-los envergonhados ou em assistir ao desmoronar de suas seguranças. Havia apenas uma sensação de justiça cumprida, de que o homem que me acompanhou durante tantos anos havia encontrado uma forma de me proteger, mesmo depois de partir. A pasta azul, tão simples à primeira vista, era agora o símbolo da sua presença ao meu lado. Uma lembrança de que nem a morte foi capaz de apagar o laço que nos unia. Meus filhos, em contrapartida, já não conseguiam esconder o desespero. O mais velho olhava para mim com ódio, como se eu fosse culpada por ter trazido à luz aquilo que ele queria esconder. O do meio murmurava frases desconexas, tentando encontrar alguma brecha legal que pudesse desfazer o impacto do que estava sendo lido. O mais novo apenas chorava em silêncio, incapaz de sustentar o peso da própria consciência. O advogado, impassível, continuava a leitura, cada vez mais firme, como quem desfia um rosário de verdades que não poderiam ser contestadas. Quando terminou, fechou a pasta e se recostou na cadeira, olhando diretamente para eles. Disse com clareza que tudo ali estava registrado, validado e incontestável, e que qualquer tentativa de anulação seria vista como fraude, sujeita a punições legais severas. Nesse instante, o silêncio voltou a reinar, mas já não era o silêncio arrogante de antes. Era um silêncio pesado, sufocante, marcado pelo som contido da derrota. Eu, então, ergui os olhos e encarei cada um deles. Não precisei dizer nada. O conteúdo revelado já havia falado por mim. A pasta, que eles haviam desprezado, agora era a testemunha implacável de sua ganância e da precaução amorosa de seu pai.
Pela primeira vez em muito tempo, vi meus filhos sem máscaras, expostos em sua humanidade frágil, pálidos diante de uma verdade que não podiam mais negar. E naquele momento, compreendi que a justiça não precisa sempre vir acompanhada de gritos ou vingança explícita. Às vezes, ela se manifesta no silêncio, na serenidade e na força incontestável dos fatos. E foi assim, diante daquela mesa, que o conteúdo da pasta azul não apenas revelou um testamento, mas também desnudou o caráter de cada um deles, deixando claro que, por mais que tentassem me apagar, eu continuaria a ser a presença mais forte naquela família. A leitura do advogado havia terminado, mas o impacto de suas palavras ainda reverberava pelas paredes da sala como um eco que não se dissipava. Meus filhos, que antes entraram ali como atores convictos de um papel ensaiado, agora pareciam desorientados, como se tivessem sido despidos diante de uma plateia invisível. O silêncio que reinava já não era o silêncio da minha estratégia, mas um silêncio denso, envergonhado, pesado como chumbo, no qual cada respiração soava como uma confissão involuntária. Eu os observava sem pressa, um a um, e pela primeira vez em muito tempo, vi neles não apenas a arrogância e a crueldade, mas também o medo nu, a face desfigurada da derrota, que não consegue mais se esconder sob a máscara da superioridade. O mais velho foi o primeiro a quebrar esse silêncio, incapaz de sustentar a fachada que até então se orgulhava de exibir. Sua voz, que tantas vezes soara altiva, agora saía trêmula e áspera, como de alguém que procura uma saída num beco sem luz. Isso é armação. Não pode ser. Ele não faria isso conosco. Mas ao dizer essas palavras, o que se revelava não era convicção, e sim desespero. Sua boca tremia, suas mãos suavam, e a cada frase suas tentativas de negar a realidade o traíam ainda mais. Era como um náufrago debatendo-se em alto mar, recusando-se a aceitar que a água já o cobria por inteiro. O do meio, por sua vez, tentou manter a máscara de ironia que sempre usava como escudo. Forçou um riso, mas o som saiu falso, quebrado, mais parecido com um soluço disfarçado do que com um gesto de confiança. Talvez ele estivesse confuso, doente, sabe? Não tinha clareza. Seus olhos, no entanto, evitavam os meus, e ao desviar o olhar, confessava sem palavras o que sua boca tentava negar. A máscara dele era a mais frágil, feita de sarcasmo barato, e agora se desfazia sob o peso de documentos incontestáveis. O mais novo, aquele que até então sempre se escondia atrás do silêncio, foi o que mais me surpreendeu. As lágrimas que escorriam por seu rosto não eram de arrependimento pleno, mas de vergonha, da constatação de que havia participado de algo que agora via desmoronar. Ele não tentou se justificar. Não riu. Não gritou. Apenas chorava em silêncio, como se fosse a criança que um dia eu embalei nos braços, mas que agora me olhava sem coragem de sustentar o olhar de uma mãe que ele havia traído. Nesse choro, vi um resquício da humanidade que ainda restava nele, um fio de arrependimento tardio, mas que, ainda assim, revelava que sua máscara já havia caído por completo. O advogado os observava com a impassibilidade de quem conhece bem essas transformações. Para ele, não era novidade ver herdeiros se despedaçarem quando confrontados com verdades incômodas. Mas eu percebia que, naquele caso, havia algo mais profundo. Não se tratava apenas de bens ou heranças, mas de laços que haviam sido corrompidos pela ganância e pela ausência de gratidão. Era como assistir a uma peça em que os personagens, ao final, descobrem que seus papéis foram escritos por outro autor e que suas falas ensaiadas já não fazem sentido. Eu, em meu silêncio, me tornei a única presença sólida naquela sala. Não precisava erguer a voz, não precisava acusar nem revidar, porque o que se passava diante de mim era a prova viva de que a verdade não precisa de adornos para se impor. As máscaras caíam uma a uma, e o que restava eram rostos desnudos, frágeis, incapazes de sustentar o peso das próprias escolhas. Meus filhos, que tantas vezes me trataram como se eu fosse uma sombra apagada, agora se encolhiam sob o peso da minha simples presença.
O mais velho ainda tentou se recompor, levantando a voz contra o advogado, dizendo que havia de contestar, que chamaria seus próprios representantes, que aquilo não ficaria assim. Mas até mesmo em sua fúria, a máscara já estava destruída. Suas palavras não carregavam mais a confiança de quem se acredita dono da situação, mas sim o desespero de quem sabe que perdeu e se recusa a aceitar. O advogado, sereno, apenas respondeu que estava tudo devidamente registrado, que qualquer tentativa de fraude seria punida com rigor e que o tribunal não hesitaria em aplicar sanções. Essas palavras foram como pregos, selando o caixão das ilusões deles. Enquanto eu os observava, lembrei-me de tantas vezes em que vesti máscaras para protegê-los. A máscara da mãe que não demonstra cansaço, da esposa que segura o peso das dificuldades sem reclamar, da mulher que engole ofensas para manter a paz. Agora era a vez deles de se despirem diante de mim. Não por escolha, mas porque a verdade arrancava suas máscaras com violência. E nesse instante, compreendi que não havia nada mais poderoso do que esse silêncio. Essa calma que me permitia assistir à ruína deles sem precisar mover um dedo. As máscaras caíram, e o que restava era apenas a verdade nua. Meus filhos, pálidos, desorientados, derrotados por suas próprias escolhas. Não precisei vencê-los com armas, nem com palavras duras. Bastou a verdade que meu marido deixou. Bastou a pasta azul sobre a mesa. Bastou o peso incontestável de um legado que não podia ser manipulado. E assim, naquela sala fria, vi desmoronar não apenas um plano contra mim, mas também as ilusões que eles criaram sobre quem eram e sobre o poder que acreditavam possuir. Quando o advogado terminou a leitura e se recostou na cadeira, o ambiente parecia suspenso entre duas realidades. De um lado, a convicção que meus filhos carregavam de que haviam vencido antes mesmo de começar. De outro, a verdade incontestável que agora pesava sobre eles como um fardo impossível de suportar. Era como se o chão tivesse se movido debaixo de seus pés, arrancando a base de uma vitória que já celebravam em segredo. Eu observava em silêncio, firme, como quem contempla uma tempestade que se forma no horizonte, sabendo que ela cairá inevitavelmente sobre aqueles que a semearam. O advogado, com sua voz calma, explicou que o documento que acabara de ler era a versão final do testamento, redigido e registrado com todas as formalidades legais. Não havia brechas, não havia contradições. O patrimônio estava dividido de maneira justa, preservando a mim não apenas como beneficiária principal, mas também como guardiã moral daquilo que meu marido deixou. Ele destacou de maneira firme que qualquer contestação feita com base em argumentos de fragilidade mental ou manipulação do falecido não teria fundamento, porque havia laudos médicos anexados à pasta confirmando que ele estava em plena capacidade quando assinou o testamento. Esse detalhe foi como uma lâmina atravessando a última defesa que meus filhos poderiam invocar. Vi o rosto do primogênito se contorcer em incredulidade. Ele sempre acreditara que poderia manipular a narrativa, arrastar advogados e tribunais para o campo de sua arrogância, mas agora se deparava com um documento que o antecipava em cada movimento. O do meio, que tantas vezes confiara no sarcasmo como arma, murmurava frases desconexas, incapaz de sustentar a máscara da indiferença. Já o mais novo, cabisbaixo, parecia resignado, como se finalmente entendesse que a teia de manipulações que ajudara a tecer havia se voltado contra ele. Foi então que o advogado retirou da pasta uma última carta, assinada de próprio punho por meu marido e validada em cartório. Sua voz soou firme ao ler aquelas linhas, nas quais meu marido dizia que tinha plena consciência de que poderia haver tentativas de manipulação e exclusão de minha parte, mas que deixava registrado que qualquer ação nesse sentido deveria ser considerada fraude deliberada. Ele ainda mencionava, em palavras claras, que confiava em mim mais do que em qualquer outro, pois sabia que eu jamais usaria o patrimônio para benefício próprio, mas sim como forma de preservar a memória dele e proteger a família. Foi impossível não sentir o nó na garganta ao ouvir isso. Eu não chorei, mas dentro de mim a presença dele parecia preencher cada espaço daquela sala. A reação dos meus filhos foi imediata.
O mais velho levantou-se bruscamente, como se quisesse interromper a leitura à força, mas o advogado ergueu a mão e disse com firmeza que se sentasse. Ele obedeceu, não por respeito, mas pela consciência de que qualquer ato de descontrole só pioraria a situação. O do meio começou a contestar, falando em advogados melhores, em processos intermináveis, mas sua voz era fraca, sem a convicção necessária. O mais novo, por fim, deixou escapar um soluço audível, enterrando o rosto entre as mãos. A virada legal não estava apenas no documento em si, mas no modo como ele havia sido construído com uma precisão cirúrgica. Meu marido pensou em cada detalhe, em cada armadilha que poderiam preparar contra mim, e as desarmou antes mesmo de morrer. Havia anexos, testemunhos, registros bancários, tudo encadeado de modo a criar um edifício inabalável. Era como se ele tivesse escrito não apenas um testamento, mas também um manual de defesa para mim, garantindo que, mesmo ausente, continuasse a me proteger da cobiça daqueles que um dia amamentaram no meu peito e se aqueceram nos meus braços. Eu permaneci calada, mas meu silêncio já não era o silêncio de estratégia que carreguei até ali. Era um silêncio de vitória serena, de quem não precisa erguer a voz porque a verdade já falou por si. Cada palavra lida pelo advogado era como um martelo batendo na mesa, selando de vez a queda das ilusões que meus filhos alimentaram. A sala, antes dominada por suas risadas cruéis, agora era preenchida apenas pela sua vergonha, pelo desconforto que se estampava em cada olhar evitado. Foi nesse instante que percebi que o poder da virada legal não estava apenas em garantir meus direitos materiais, mas em restaurar a dignidade que eles tentaram me arrancar. A justiça não é apenas a divisão de bens, mas a reafirmação daquilo que não pode ser negado. O reconhecimento de quem eu fui na vida de meu marido e na construção de tudo o que eles agora tentavam reivindicar sozinhos. Eu, que eles tentaram apagar, me tornava naquele momento a presença mais forte, aquela que não podia ser silenciada nem ignorada. O advogado encerrou a leitura com uma frase firme. Qualquer tentativa de contestação, a partir deste momento, será registrada como ato de má-fé e poderá gerar consequências judiciais severas. Essas palavras caíram como uma sentença, e meus filhos, outrora tão arrogantes, se encolheram em silêncio. Não havia mais risadas, não havia mais piadas. Apenas o peso da derrota e a certeza de que haviam perdido não apenas a disputa legal, mas também o respeito de quem os observava. Eu os encarei em silêncio, sem rancor, mas também sem piedade. A virada legal havia se consumado e eu sabia que dali em diante nada mais seria como antes. Eles teriam que conviver não apenas com a derrota jurídica, mas com a vergonha de terem sido desmascarados diante daquilo que tentaram esconder. E eu, silenciosa, permanecia ali, não como uma vítima derrotada, mas como a guardiã de uma memória e de uma verdade que eles jamais poderiam apagar. A sala parecia cada vez menor, como se as paredes se fechassem lentamente em torno dos meus filhos, sufocando a confiança que até pouco tempo antes transbordava de cada gesto deles. A virada legal havia deixado suas marcas nítidas, mas o que se seguiu foi ainda mais revelador. O desmoronar de suas convicções, a queda livre de suas máscaras, o colapso inevitável de quem acreditava ter vencido antes mesmo de lutar. O advogado já havia encerrado a leitura, recolhendo calmamente os papéis para organizá-los de volta na pasta, mas o verdadeiro espetáculo estava diante de mim, na forma como meus filhos se desintegravam em silêncio e desespero. O primogênito foi o primeiro a perder o controle. Levantou-se bruscamente da poltrona, o rosto ruborizado pela mistura de raiva e humilhação, e começou a caminhar pela sala como um animal enjaulado. Seus passos pesados marcavam o ritmo de sua frustração, e a cada volta que dava ao redor da mesa, repetia frases desconexas. Isso é injusto, isso não pode estar certo, vou contestar, vou levar isso até o fim. Mas sua voz, embora alta, soava oca, sem a firmeza de quem acredita no que diz. Era a raiva tentando preencher o vazio deixado pela derrota.
Seus olhos, que antes me encaravam com desprezo, agora oscilavam entre ódio e medo, como se buscassem em mim uma resposta que ele não estava pronto para ouvir. O segundo, aquele que sempre se escondia atrás da ironia, já não conseguia sustentar nem mesmo o tom de sarcasmo que tanto cultivara. Sentado, imóvel, olhava fixamente para o chão, como se tentasse encontrar nas fibras do tapete uma saída para a situação. Seus lábios murmuravam palavras inaudíveis, talvez insultos, talvez desculpas que jamais teriam coragem de ser ditas em voz alta. Ele tamborilava os dedos no braço da poltrona, um gesto nervoso que denunciava sua instabilidade. Era como se sua mente, incapaz de lidar com o peso da revelação, se retraísse para dentro de si mesma, deixando para trás apenas um corpo inerte e envergonhado. O mais novo, por sua vez, já havia sucumbido ao choro. Seus ombros tremiam e o som abafado de seus soluços preenchia o espaço com uma melodia triste e desconfortável. Ele não tentava esconder suas lágrimas, não fazia esforço algum para parecer forte diante de mim ou do advogado. Chorava como uma criança assustada, talvez lembrando-se do tempo em que corria para os meus braços em busca de proteção. Mas agora, seu choro não encontrava acolhimento, apenas o silêncio sereno de uma mãe que já não podia esquecer a traição. Havia nele algo de arrependimento, mas também a consciência de que era tarde demais para se redimir. Eu os observava com calma, sem pressa, como quem contempla o cair de um edifício que levou anos para ser erguido. Não havia prazer em vê-los assim, mas havia uma sensação de justiça que me atravessava como um sopro de alívio. Durante tanto tempo, engoli palavras, tolerei insultos velados, aguentei olhares de desdém. Agora, pela primeira vez, eles se viam diante de suas próprias escolhas, desarmados, sem poder recorrer às máscaras que sempre os protegeram. O colapso deles não era apenas jurídico, era moral. Era o desabamento de uma estrutura construída sobre a areia da ingratidão e da cobiça. O advogado, alheio ao drama íntimo que se desenrolava, apenas ajeitava seus documentos, consciente de que havia cumprido seu papel. Mas eu sabia que o verdadeiro julgamento não estava nos tribunais. Estava ali, naqueles instantes em que meus filhos eram obrigados a encarar a si mesmos sem filtros. A cada gesto, a cada palavra mal formulada, a cada lágrima derramada, eles se revelavam mais frágeis do que jamais haviam admitido. O primogênito, ainda andando em círculos, tentou se dirigir a mim com a mesma autoridade que costumava usar, mas sua voz falhou. Mãe, isso não é justo. Você sabe que pai não queria... Ele interrompeu a frase, incapaz de continuar, porque as provas diante dele gritavam mais alto do que qualquer argumento. Eu não respondi. Permaneci em silêncio, e esse silêncio foi a resposta mais cruel de todas, porque deixava claro que eu não precisava me justificar, que minha presença já era suficiente para lembrá-lo de sua derrota. O do meio, após longos minutos encarando o chão, levantou os olhos e me fitou. Havia neles uma mistura de rancor e desespero. Você planejou isso, não foi? Sempre foi você contra nós. Sua voz saía rouca, quebrada, sem a firmeza que outrora ostentava. Mas eu não me deixei abalar. Não havia necessidade de explicar que nada daquilo fora planejado por mim, mas sim por seu pai, que previra a ganância deles e me deixara as armas necessárias para resistir. O verdadeiro plano nunca foi meu, foi dele, e eles sabiam disso no fundo de seus corações. O mais novo, ainda entre soluços, finalmente ergueu a cabeça e murmurou quase num sussurro: Desculpa, mãe. Foi um pedido tímido, frágil, que não apagava a dor das tentativas de exclusão, mas que, ainda assim, soava mais humano do que todas as palavras dos irmãos juntos. Eu não disse nada. Apenas mantive os olhos fixos nele, permitindo que sentisse o peso do silêncio como um julgamento silencioso, mas também como uma oportunidade de refletir sobre o caminho que escolhera. A cada minuto que passava, eu percebia que o colapso dos meus filhos não era apenas momentâneo. Era um processo irreversível, porque haviam perdido mais do que uma disputa legal. Haviam perdido a confiança da mãe que os criou,
a honra diante da memória do pai e, principalmente, a dignidade que acreditavam ter ao me excluir. A queda deles era profunda, e não havia mão que pudesse resgatá-los. Naquele instante, compreendi que não havia necessidade de vingança explícita, porque o colapso que eu presenciava era a punição mais devastadora de todas. Eles haviam rido de mim, tentado me apagar, tratado-me como uma sombra sem voz. Agora, eram eles que se encolhiam diante da verdade, reduzidos ao silêncio, ao desespero e à vergonha. E eu, imóvel, apenas observava, ciente de que a vida, com sua justiça implacável, havia colocado cada um no lugar que merecia. O colapso dos meus filhos pairava sobre a sala como o fim de uma tempestade. Não havia mais raios nem trovões, apenas o silêncio pesado das consequências. Eu os via diante de mim como sombras despedaçadas, cada um perdido em sua própria angústia. O advogado já havia recolhido todos os papéis, a pasta estava fechada novamente, mas parecia irradiar um peso invisível que os mantinha encurvados, incapazes de sustentar o próprio orgulho. Aquele instante me mostrou algo que talvez eu ainda não tivesse compreendido por completo. A justiça, quando chega, não precisa gritar, não precisa erguer muros ou erguer a mão. Ela se manifesta no silêncio, na calma de quem sabe que a verdade, por mais soterrada que tentem mantê-la, sempre encontrará uma brecha para florescer. Levantei-me devagar, com a serenidade de quem não precisa provar nada a ninguém. O simples som da cadeira sendo arrastada no carpete bastou para que eles erguessem os olhos, alguns cheios de raiva contida, outros marejados de lágrimas, mas todos cientes de que não havia mais nada a fazer. Caminhei até a pasta, passei a mão por cima do couro gasto como quem acaricia uma lembrança e a segurei contra o peito. Naquele gesto, mais do que reivindicar um documento, eu reafirmava minha própria história, minha própria dignidade, o lugar que sempre foi meu e que eles haviam tentado roubar. Não precisei dizer palavras duras, porque elas já estavam despedaçados demais para que qualquer acusação tivesse efeito. Minha vitória estava no silêncio, em não precisar gritar nem humilhar. Era nesse silêncio que residia meu poder, e era justamente isso que os feria mais. Eles haviam se acostumado a me ver como uma mulher que aceitava, que se calava para não criar conflitos, e agora percebiam que esse mesmo silêncio era uma fortaleza, um escudo intransponível que os derrotara sem que eu precisasse mover uma espada. O advogado se despediu com formalidade, recomendando que dali em diante cada um refletisse sobre suas responsabilidades. Ao sair, deixou atrás de si não apenas uma sala vazia, mas também o espaço para que a verdade ecoasse em cada um de nós. Eu permaneci alguns segundos em pé diante deles, sem me apressar. Quis que sentissem o peso de minha presença, não como uma ameaça, mas como uma lembrança. Eu era a mãe que eles haviam tentado apagar, e agora estava mais viva, mais forte, mais indestrutível do que nunca. O primogênito tentou me encarar, mas desviou os olhos. Sua arrogância desmoronara, e no lugar restava apenas um homem sem rumo, derrotado pela própria ambição. O do meio, ainda curvado na poltrona, evitava qualquer contato visual, como se temesse ver em mim o reflexo de sua própria vergonha. O mais novo, com lágrimas que ainda escorriam, murmurou novamente um pedido de desculpas, frágil, quase inaudível. Não respondi. Meu silêncio foi a resposta mais poderosa que poderia oferecer. Eles precisavam lidar sozinhos com o peso do que haviam feito. Saí da sala com passos firmes, segurando a pasta contra o peito como quem carrega não apenas papéis, mas uma vida inteira de memórias, sacrifícios e amor. Do lado de fora, o ar parecia mais leve, como se o mundo inteiro tivesse se renovado depois daquela longa batalha. Respirei fundo e percebi que não havia apenas vencido uma disputa de bens, mas havia conquistado algo maior. A certeza de que eu não poderia ser apagada, de que minha dignidade permaneceria intacta, de que o amor que construí ao lado de meu marido não seria reduzido à ganância dos que não souberam honrá-lo. Nos dias que se seguiram, as notícias se espalharam discretamente.
Amigos, vizinhos e parentes próximos ficaram sabendo da tentativa de meus filhos de me excluir, e o peso da reprovação social caiu sobre eles como uma segunda sentença. Comentários sussurrados, olhares atravessados, convites que deixaram de chegar. A comunidade, silenciosa, ergueu para mim uma rede de apoio, não com palavras grandiosas, mas com gestos simples, um cumprimento respeitoso, uma visita inesperada, uma xícara de chá oferecida em sinal de solidariedade. Era ali que eu percebia que a justiça verdadeira não está apenas nos tribunais, mas também no olhar daqueles que reconhecem a verdade quando a veem. Minha vida retomou seu curso, mas de uma forma diferente. Eu já não era a mulher que caminhava à sombra de um marido ou sob o julgamento ingrato dos filhos. Eu era agora a guardiã de uma memória, a herdeira legítima de uma história, a protagonista de uma batalha vencida sem violência, sem humilhação, apenas com a força tranquila da verdade. Havia em mim uma serenidade nova, como se o mundo tivesse finalmente me devolvido aquilo que por tanto tempo tentaram arrancar: o direito de existir com dignidade. Quanto a meus filhos, cada um seguiu seu caminho marcado pela derrota. O primogênito, antes tão orgulhoso, evitava cruzar comigo em eventos sociais, incapaz de sustentar o olhar. O do meio mergulhou ainda mais em sua vida vazia, tentando disfarçar o fracasso com o mesmo sarcasmo que já não convencia ninguém. O mais novo, talvez o único em quem percebi algum lampejo de arrependimento, buscou se aproximar aos poucos, mas sempre encontrou em mim o mesmo silêncio sereno, não de rancor, mas de uma distância que ele próprio criou. Na solidão da minha casa, muitas vezes pensei no meu marido, em como ele, mesmo ausente, continuava ao meu lado naquela vitória silenciosa. Era como se tivesse escrito para mim, nas entrelinhas de cada documento, um lembrete de que o verdadeiro poder não está em gritar mais alto, mas em permanecer firme quando todos tentam nos apagar. Senti sua presença em cada canto da casa, em cada objeto que tocava, em cada respiração profunda que dava. Ele havia me deixado não apenas bens materiais, mas o legado da coragem e da serenidade. E assim, compreendi que a redenção não veio na forma de vingança, nem de humilhação pública. Veio no poder silencioso de uma vitória construída com paciência, amor e verdade. Meus filhos se arrependeram, não porque eu os confrontei com gritos ou acusações, mas porque tiveram que olhar para si mesmos e enxergar o reflexo da própria ganância. Eu venci não apenas no papel, mas na alma. Venci porque provei que não há força capaz de apagar uma mulher que construiu sua vida com dignidade e que, mesmo diante da traição mais dolorosa, permanece de pé, firme, serena, guardando em silêncio o poder de sua própria história.